aqui, trazer vocês para mim, para perto de mim. Eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui. Deixa eu ver, aqui. Vou compartilhar essa tela. E nós vamos ler. Compartilhando, gente? Sim. Sim, professor. Então, vamos fazer esse exercício e vamos também, depois eu vou fazer junto com vocês o seguinte, para vocês entenderem perfeitamente. Então, quando a gente vê um conjunto de dados, o trabalho do estatístico é, a partir daquele conjunto de dados, primeira coisa, eu vou reconhecer qual é a minha variável aleatória, sobre o que eu estou falando. E eu vou também reconhecer a minha unidade de análise. Então, eu estou falando de quem? Tá? Do que e de quem. Então, quando eu falo de quem, eu estou falando quem são as minhas unidades de análise que estão me dando informação. E eu estou, então, obtendo algumas características de cada uma dessas unidades de análise. Um exemplo que eu poderia ter, né, que fique mais próximo para vocês, seria para cada aluno, eu tenho a nota numa atividade. Então, a nota da atividade é uma característica dos alunos. Então, a minha unidade de análise seriam os alunos, e para cada aluno eu tenho uma medida dessa variável aleatória, que é a nota da atividade, ok? Então, eu posso fazer uma distribuição de frequências das notas dos alunos. Então, eu posso ter um intervalo de classe, várias classes, porque a nota é uma variável aleatória contínua. Então, eu posso ter várias classes e, para cada uma das classes, eu vou ver quantos alunos eu tenho em cada uma dessas classes, ou seja, eu vejo a frequência com que a nota, ou seja, notas naquela classe, aparecem no conjunto de dados, ok? Até aí tudo bem? Até aí, ok. Tudo bem. Então, vamos ver o problema 16. Nós estamos lendo o seguinte: os dados abaixo representam as vendas semanais em classes de salários mínimos de vendedores de gêneros alimentícios. E eu tenho uma distribuição de frequência. Então, primeira pergunta: quais são, ou qual é a minha unidade de análise? De quem que eu estou falando? Número de vendedores. Eu estou falando de vendedores, não é o número de vendedores. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de vendedores. Então, quantos vendedores eu tenho? 200. Então, eu tenho uma amostra de 200 vendedores. Então, imagine a minha base de dados. Eu tenho 200 linhas, ok? Então, para cada uma das linhas, eu tenho informações desses vendedores. Então, minha unidade de análise é vendedor de gênero alimentício. E eu selecionei uma amostra de 200 vendedores. Para cada um desses 200 vendedores, eu perguntei qual é o montante, né, em salários mínimos da sua venda semanal, da última semana. Quanto que você vendeu na última semana? Tá mais concreto para vocês? Então, eu tenho 2 vendedores que me informaram que a venda semanal, na última semana, foi entre 30 e 35 salários mínimos. Eu tenho
30 vendedores que me informaram que a venda semanal foi entre 55 e 60 unidades de salários mínimos. Eu tenho 18 vendedores que me informaram que as vendas foram de 60 a 65. E assim sucessivamente eu tenho essa distribuição de frequência. Eu poderia ter feito box plot com os dados brutos? Sim, eu poderia ter feito um box plot, eu poderia ter calculado a média, a mediana, e eu posso também calcular, né, fazer um histograma. Então, o histograma e medidas como a média e a mediana nos dão uma ideia de qual seria o modelo probabilístico que descreveria essa variável aleatória. Então, ao olhar essa distribuição de frequência, vocês podem abstrair, olhem para ela e façam uma abstração de um histograma. Ou vocês rascunhem um histograma aí no, né, papel que vocês têm. Qual seria um modelo probabilístico interessante para descrever essa variável aleatória, que são as vendas semanais, que é uma das características que eu estou coletando desses vendedores e que aparece neste problema. Ok? Entenderam? Até aí tudo bem? Até aí, beleza. Tudo bem. Então, vocês conseguiram fazer uma abstração ali, desenhar, e me digam, qual seria o modelo probabilístico que descreveria as vendas? Olha, pois é, eu também acho que tem. Será que é normal? Por que você acha que é normal, Raíssa? Porque meu coleguinha viu no R. Por que ele viu no R? O R diz isso? É a bola de cristal, Não. o R? E o que fosse? Você falou, R, me diga qual que é isso, e ele fez assim, você não fez nenhum comando, você não interferiu nada no R. O que você fez no R para ele te dizer, é aproximadamente normal? E aí, Matheus? Matheus, diga para nós. O R é o nosso oráculo. R, diga-me. Você só fica esperando o R te dizer alguma coisa, ou você fala para o R algo para ele te dizer algo? Eu falo pro R algo me dizer algo. E o que você falou para o R? Professor, eu fiz o Shapiro teste. Por que você faz o Shapiro teste? Porque eu ainda não estamos no Shapiro teste. Para que fazer o Shapiro teste? As frequências, elas subiram e depois caíram. Aí eu Por pensei... que você fez? Por que você pensou em fazer um teste Shapiro-Wilk ou Shapiro-France, alguma coisa assim? Por quê? Porque as frequências subiram e depois elas caíram. E Por o quê? N é igual a 200. O que é isso? Subiram e depois caíram. O que é isso? Acho que representa um pouco de simetria. É tipo a curva da normal, aí eu... Você viu num histograma, Isso. você fez uma abstração desse conjunto de dados, você viu que tem um histograma que tem um formato de uma curva de sino. Isso. Onde você tem uma concentração de observações em torno da média, em torno da mediana, e poucas observações nos extremos. Foi isso que você observou? Isso mesmo, professora. Muito Exatamente. bom. E aí, com essa observação, que faz parte da sua percepção do estatístico e não do R, o R não é oráculo, você diz para o R fazer alguma coisa. Então, nós não estamos falando de Shapiro-Wilk, nós não estamos falando de nada disso, nós estamos falando de, a partir de uma tabela de frequências, de uma distribuição de frequências, eu fazer um teste Q quadrado de aderência. Então, a primeira coisa seria identificar qual seria o modelo que eu quero ajustar. Eu estou ajustando o modelo, buscando um modelo que melhor descreveria essa minha. Uau! Essa foi forte. Raíssa? Tô aqui desenhando meu histograma. Aqui passou uma moto aí na sua casa. Não, eu moro perto da BR. É horrível.
A gente está vendo que é horrível mesmo. Bom, então seguimos. Então, gente, primeira coisa que um estatístico deve fazer. Deve, primeiro, saber de que eu estou falando. De quem é o sujeito, quem são as minhas unidades de análise. Então, muita gente respondeu, qual é a variável aleatória? Número de vendedores. Número de vendedores não é disso que eu estou falando. Vendedores são os meus sujeitos, de quem eu estou falando. Então, 200 vendedores compõem a minha amostra. Que característica que eu tenho interesse em analisar desses vendedores? Então, foi selecionada essa característica. Qual a venda semanal desses vendedores? Qual a distribuição? Como é que esses vendedores estão vendendo? Então, isso, claro, tem um administrador, né? E vai fazer o seguinte, olha, quem não atingiu minha meta vai possivelmente perder o seu contrato. Isso acontece na vida real? Sim, professora. Infelizmente acontece. É a mesma coisa que eu falo, olha, quem não atingiu tal nota vai ter que fazer de novo. É isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está buscando conhecer uma característica de unidades de interesse. Quais são as unidades? São os vendedores. A minha unidade de análise. E eu levantei uma característica. Essa característica vai ter uma distribuição, essa característica é uma variável aleatória, porque ela tem uma variabilidade. Por que é uma variável aleatória essa característica? Porque antes de conhecê-la, eu não sei qual é o seu valor. Antes de eu perguntar para o vendedor qual é a sua venda semanal, eu não sei. Eu sei que este valor pode estar entre 0 e, sei lá, mais infinito, né? Vamos por assim, ele pode vender muito, supostamente, ou pode ter um limite superior. Mas aí, eu não sei quanto que esse indivíduo vendeu. Então, aí eu falo, olha, minha variável aleatória de interesse, nesse caso, são as vendas semanais desses vendedores. E eu vou fazer uma descritiva, por isso que a descritiva é fundamental. Para eu identificar, a partir da descritiva, qual seria o modelo probabilístico mais adequado para eu ajustar. Então, agora vocês já identificaram que parece que o histograma, né, é você tem uma moda, é um unimodal, você tem frequências muito baixas nos extremos e uma concentração de observações, ou seja, a densidade, a área descrita pelo histograma tem, né, uma muito grande, ou seja, a altura ali, na moda, na média, na mediana, você tem uma concentração de observações e isso, né, leva a gente a identificar como um modelo muito adequado para isso o modelo normal. Então, nós vamos ajustar o modelo normal a esses dados. Como é que eu ajusto o modelo normal? Como é que seria um modelo normal? Então, aqui eu tenho o número de vendedores, que são o número de vendedores que eu observei. Se essa variável aleatória vendas semanais fosse descrita por uma normal, qual seria o número esperado de vendedores nestes intervalos de vendas em salários mínimos? Qual o número esperado de vendedores que deveriam ter vendido entre 30 e 35 salários mínimos na semana anterior? Qual o número esperado de vendedores entre 45 e 50? Então, o que eu tenho que fazer é qual o número esperado de vendedores. Então, para calcular isso, eu preciso saber qual a probabilidade de um vendedor qualquer vender um montante, né, que suas vendas esteja na classe
de 30 a 35 salários mínimos. Qual a probabilidade de que, segundo a normal, o vendedor venda entre 35 e 40 salários mínimos? Então, vamos calcular, inicialmente, vamos calcular qual a probabilidade π de acontecer, né, de eu selecionar um vendedor que tenha vendido entre 40 e 45 salários mínimos, tá? Sendo a venda descrita por uma normal. Qual normal seria essa? Então, professor, aí é que a gente estava travando, porque na minha cabeça eu teria que achar a média e o desvio padrão para eu Sim, conseguir, isso. mas eu não Então, sabia com base eu no quê. preciso... Vamos calcular a média e o desvio padrão. Como é que calcula uma média e um desvio padrão? Seria usando a metade, o meio de cada classe? Tipo, 32,5, 37,5. E aí Gente, calcula. vocês não fizeram isso Sim, claro, você vai ter o ponto médio de cada classe. Vocês não fizeram isso em exploratória? Fizemos, a gente já estava calculando quando a senhora puxou de volta. Ai, eu puxei e atrapalhei vocês. Mas continue, então. Então, vamos lá, calcular? Vamos calcular? Bora? Então, eu vou pôr aqui... Calculei, professor. Cheguei a 51,2. Quanto? 51,2 É a média? salário. Isso. 51,2. E eu vou pôr aqui para vocês, eu vou fazer isso, porque é interessante que quando você tem vocês estão tão automatizados a usar o oráculo R, e quando tem uma coisa assim, vocês não sabem como fazer na mão. Antigamente, como a gente não tinha computador, fazia tudo na mão e a gente só aprendia mais assim, né? Porque quando vinham os dados desagregados era muito mais complicado. Agora é muito mais fácil. Então, eu vou compartilhar com vocês. Professora, mas Sim, fale. esse método eu também faço na mão, com esse método meio rústico, eu estou me cansando já, viu? Posso estar aprendendo, mas está uma canseira. Eu uso pouco o computador, faço na mão mesmo. Muito bem, mas às vezes fazer na mão, a gente cansando chega ao nirvana, né? Então tem sempre uma meta a ser alcançada, a gente fica feliz porque trabalhou. Então vamos lá. Então hoje nós vamos fazer devagar, porque eu sabia que vocês estão desacostumados com isso, e isso é um conhecimento importantíssimo para um estatístico. Porque muitas outras áreas ainda têm alguma dificuldade ou apresentam dados como esse já agrupados e você vai ter que fazer, né? Como é que eu calculo? Um estatístico tem que saber como calcular o básico. Então, vou colocar isso no Excel para que... Vamos fazer juntos? Eu vou fazer no Excel e a gente faz junto, ok? Pode ser? Professora, Sim. tem gente com a mão levantada aí. Não estou vendo, então, por favor, fale. Não estou vendo as mãos levantadas. No meu não aparece. Quem está com a mão levantada, por favor? Acho que já baixou, professora. Realmente, eu estou com dificuldade aqui. Eu tenho que ver no celular, eu vejo, não aparece no meu chat, eu não sei o que está acontecendo. Então... Lucas, você que tinha levantado a mão, fale, Lucas. Como calcular os valores esperados. Então, vamos lá. A gente vai fazer... Tem um vídeo muito detalhado como ajustar, fazer esse mesmo, com esse exemplo, né? E eu coloquei para vocês porque é muito detalhado e bem interessante. Eu vou fazer para vocês aqui no Excel. Pode ser? Então, eu vou compartilhar minha tela do Excel.
eu vou parar com essa tela e vou pegar um Excel e vou compartilhar o Excel. Certo? Agora vamos lá. Estou compartilhando o Excel? Sim, professor. Então, vamos pôr vendas semanais. Vai demorar. Vamos lá. Tenham paciência, gente. Então, aqui eu vou pôr o limite inferior da classe e o limite superior, ok? Então, aqui é 30, vou pôr aqui embaixo, 30, 35, 40, 45, 50, ops, 50, 55, 60, 65, e foi até aí, né? Então, aqui até 70. Até aí, todo mundo, tudo bem? Até aí eu sei. Certo? Então, aqui eu vou pôr o nosso FI, que é a frequência, que é o número de vendedores. Número de vendedores. Então, aqui é quanto? 2, 10, 18. Se eu errar, vocês me falam. 70, 30, 18, 2. Ok? Sim? Certinho. Sim. Então, vamos somar aqui para a gente ver se são os 200. Então, os 200 é o meu N. Então, quando eu tenho uma distribuição de frequência em intervalos de classe, eu tenho que buscar um valor de X. Então, esse daqui é o nosso X, né? Aqui é a nossa variável aleatória X. Ok? Então, eu preciso buscar um ponto para representar esse intervalo de classe. Então, o melhor ponto é o ponto médio, que eu vou chamar de XI. Então, XI vai ser o ponto médio, né? Então, a gente pega aqui a média entre esses dois. É o nosso chamado ponto médio. Ok? Não sei por que está aqui. Deixa ele lá. Como é que eu calculo uma média quando eu tenho os dados agregados em classes de frequência? Multiplica o FI pelo XI e divide pela frequência total. XI vezes FI. Muito bem. Então, eu vou pegar o XI e vou multiplicar por 2, porque ele acontece 2 vezes. Então, eu tenho que considerar as frequências de cada classe. Ok? Então, eu somo tudo. E a média nada mais é do que XI vezes FI, somatório de XI vezes FI, dividido pelo somatório de FI, que é o N. Então, 51,2 é a nossa média. Ok? Agora, para calcular o desvio padrão, que é o outro, um parâmetro que eu vou ter que estimar, não é? Do meu modelo normal. Então, eu vou ter que calcular então, a variância e depois o desvio padrão. Como é que eu calculo a variância? O XI menos a média, tudo ao quadrado, vezes o FI. XI menos a média, XI menos a média, tudo isso ao quadrado, vezes FI. Muito bem. Então, é XI menos média, tudo isso ao quadrado,
multiplicado por FI. Isso? Sim? Sim. XI, então vamos lá. XI menos a média, certo? Tudo isso ao quadrado. E vou multiplicar por FI. Sim? Então, isso eu vou somar, certo? E a variância é quanto? Alguém falou? É aquele Esse valor que você encontrou dividido por N. N menos 1, né? Por N menos 1. Menos 1. Isso mesmo, é o S ao quadrado. Ok? Desvio padrão é igual a raiz quadrada. Chegaram a esses valores? Uhum. Quase, porque eu não fiz N menos 1, eu fiz só N. Vamos ver isso comigo. Esse é um erro fatal. Ok? Não podem confundir o desvio padrão ou a variância amostral com a variância populacional. Sim? Conceitualmente. Mas, professora, tipo, no exercício ele não fala que é, tipo, uma amostra pra gente tirar Ah, N menos. não. Não, é por isso que não. Sim. Está falando em x barra e não é uma amostra. Olha lá, item B. Calcule a média da amostra. Ah, tá. Né? Porque no enunciado ele não. Ah, sim, mas a gente... Eu não prestei atenção, foi mal. Ah, foi mal mesmo. Então, gente, eu vou falar para vocês como estatístico. Sempre pensem que nós estamos numa amostra. Estamos trabalhando com dados amostrais. Tá? Raramente a gente vai ter algo populacional. E se eu quero estimar, eu vou trabalhar isso como se fosse uma amostra. Ok? Não? Ficaram Sim, confusos? Ficaram confusos? Repete, por favor, professora. Não entendi. Olha, sempre considerem que os dados que vocês estão trabalhando são uma amostra de algo maior. Muito raramente você vai estar trabalhando com dados populacionais. Tá? Sempre que você quer fazer inferência, então os dados que você vai trabalhar, as evidências, elas são amostrais. Ok? Porque se você tem a população, você não vai fazer inferência. Então, quando a gente está falando de um ajuste de um modelo, geralmente eu estou trabalhando com alguma evidência, e essa evidência é parte do todo. Então, aqui eu estou falando de vendas semanais, e veja, vendas semanais é uma das realizações de vendas semanais desses indivíduos. Uma entre tantas. Percebe? Então, isso é filosófico, tá? É importante isso. É como você vê a produção desse dado. Então, você está produzindo algum dado e esse dado, ele é uma expressão do fenômeno naquele momento. Certo? Certo, professora. Então, quando você fala dados populacionais, muitas vezes você está falando de uma abstração. E muitas vezes você
Não vai conseguir, só em casos muito especiais, que você está falando, não, isso daqui é a minha população. Então, eu vou descrever aqueles dados populacionais. Mas se não falar nada, você já admite que é uma amostra. Ok? Então, vamos lá. Então, já temos aqui... Quantos parâmetros eu estimei? 2. 2. Muito bem. Então, agora vamos calcular qual seria... Eu estou falando, qual é a minha hipótese H0? Vamos por aqui, H0. Qual é a hipótese H0? Que é a distribuição das vendas, que as vendas seguem uma distribuição normal. Ok? H1. As vendas não seguem. Ok? Então, agora nós temos que... Professora, sim, posso ir? sim, pode falar. Eu estava pensando, talvez, na binomial. Isso é errado? Ou... A binomial é errado. Por que seria errado a binomial aqui? Porque eu pensei na binomial porque, já que os dados estavam discretizados, talvez... Os dados estão discretizados? Não, quando estão em categorias assim de 30 a 35, sim, não? Não, eles estão categorizados. Mas por trás disso eu tenho uma continuidade, tanto é que estão em classes, intervalos de classe. Sim, eu entendo que a variável é contínua, mas... Sim, vendas. Qual seria uma variável binomial? O que seria uma variável binomial? Uma variável binomial, ela tem como origem o quê? Uma variável categórica. Né? Não, mas como é que como eu dou origem a uma variável binomial? Binomial acho que é quando tem sucesso e fracasso. Então, o que é uma variável aleatória binomial? X tem uma variável, X é uma variável aleatória descrita por uma binomial. Como é que seria isso? Então, vejam, a binomial é uma variável aleatória que conta o número de sucessos em N repetições independentes. É isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou contando o número de sucessos em N repetições independentes? Não. Não. Então, não pode ser o modelo binomial. Uhum. Eu me traí pela questão justamente da diagramação, que talvez pudesse, mas, de fato, isso aí, essa última parte convenceu. Igor, sim. Você tem que ler do que se trata. É isso que eu falei para vocês. Primeiro, eu tenho a unidade de análise e estou vendo a característica, tá? A característica que eu estou analisando. Por exemplo, tá? Eu posso perguntar para vocês. Olha, vocês vão, né, fazer 10 tentativas de conectar sei lá, 10 tentativas de conectar com o coordenador de graduação. Agora, nesses próximos 10 minutos. Então, cada um de vocês vai fazer 10 tentativas. E vocês, dessas 10 tentativas, vão, né, ver qual vai ser, quantos sucessos de conexão. Ele vai ficar doido, mas quantos sucessos? Então, vocês vão tentar 10 vezes, vão clicar lá, clicar,
clicar, clicar, clicar. Então, vamos supor, ele vai responder a quantos? Você pode até, a gente pode, em vez de 10 minutos, pôr assim, o dia. Aí você mandou 10 e-mails, quanto que eles responderam? Então, você teve 2 respostas. Um não teve nenhuma resposta. O outro, né, o coordenador respondeu a todas as mensagens. Então, essa é uma binomial, porque de 10 tentativas, qual o número de sucessos que eu tenho? Então, eu vou falar, né? Pergunto, Igor, quantos sucessos você teve nas 10 tentativas? Mateus, quantos sucessos você teve nas 10 tentativas? Caroline, quantos sucessos você teve nas 10 tentativas? Então, essa variável aleatória, que eu estou perguntando para cada um de vocês, vai ser descrita por uma binomial. Vocês estão vendo que é diferente? Percebe? Então, a gente pode modelar isso de diferentes... Eu dei um exemplo aqui, bastante impróprio, talvez, mas é só para falar para vocês que uma variável é uma característica do elemento de análise, da minha unidade de análise. E essa característica, ela intrinsecamente, ela se expressa, ela tem uma métrica. E essa métrica, de como ela é medida, eu vou poder, né, supor, eu poder identificar modelos probabilísticos que a descrevem. Então, se é uma variável aleatória que pode ter vários valores, infinitos valores no intervalo, eu vou para modelos probabilísticos contínuos. Observando a distribuição de frequência dada por essa amostra que eu coletei, eu posso, então, melhor identificar modelos probabilísticos adequados. Ok? Um bom estatístico profissional, porque já fez muito disso, já trabalhou e já viu muito, ele olha, então, olha um ramo-folhas, olha um histograma e fala assim, olha, o modelo probabilístico deve ser esse. E aí, com esta afirmação que se faz sobre a característica em geral, ou seja, o que seria, né, uma afirmação que se faz para a característica populacional de vendas semanais de gêneros alimentícios, então eu vou testar se isso é verdadeiro. Então eu procedo a um teste de hipótese. Como os dados estão agrupados em classes, eles estão muito adequados para usar um teste Q-quadrado de aderência. Então, o teste... Sim. Uma dúvida. Eu faço o teste baseado nos dados ou na natureza da variável? Você vai fazer... Bom, a natureza da variável, né, tem a ver com os dados. Mas o que eu estava falando, claro, primeiro tem a natureza da variável que você vai identificar modelos probabilísticos discretos ou contínuos. Então, e claro que a natureza da variável, ela pode já te colocar alguns, direcionar modelos. Claro que você tem uma percepção de como aquela variável acontece. Qual a distribuição de probabilidades daquela variável. E, pela amostra, você tem algumas evidências de qual seria aquele modelo. Qual modelo seria mais apropriado? Ok? Então, nesse caso, por exemplo, aqui o que a gente viu é que o histograma tem uma forma de sino, né?
Então, você tem aí, né, uma distribuição unimodal, você tem uma média, né, valores em torno da média, concentrados em torno da média. Então, você tem várias evidências que um modelo probabilístico deve ser o normal. Ok? Respondi? Sim, sim, professor. Professora? Sim. É só uma besteira, coisa rápida. Essa média aí a senhora digitou ou calculou? Porque no meu está dando 50. Eu calculei. É isso dividido por isso. XI FI dividido por 200. Ah, tá bom. Tá? Depois eu deixo essa planilha para vocês, tá bom? Ok. Então, aqui nós temos a frequência observada, certo? Para aplicar um Q quadrado, eu tenho que ter a frequência esperada. Ok? Como é que eu calculo a frequência esperada? Como nesse caso o intervalo é do mesmo tamanho, é só você dividir. É. Ué, não, porque se fosse para dividir seria um uniforme, né? Uniforme. Ah, Eu estou falando que é uniforme, olha só. não, Não, eu estou falando que é normal. normal. Como é Então, que eu vou professor, calcular? eu fiquei na dúvida, porque assim, quando eu pensei nos intervalos de classe, eu estava. Eu realmente estou me confundindo todo para fazer isso, porque eu pensei em distribuir as frequências de acordo com os desvios padrões, né, da curva. Mas aí realmente eu não consegui organizar isso para montar a frequência esperada. Então, para construir a probabilidade dos dados estarem acima de 30 e abaixo de 35, e aí você multiplica a probabilidade pelo número de observações. Claro, a probabilidade no intervalo. Então, aqui eu tenho que ter as probabilidades, tá certo? Vou pôr aqui mais uma linha para as chamadas probabilidades π. E eu vou pôr aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr um valor π aqui. Ai, gente, não acredito que eu vou. Vai travar. Não, vai travar, não vai travar. Não trave, por favor. Então, aqui eu vou só pôr P. Não trave, não trave, não trave, não trave. Então, eu vou ter que ter as probabilidades π para cada classe. Ai, cadê? Não vou conseguir formatar. Então, para cada classe, eu vou ter as probabilidades de um vendedor ter vendas aqui, seguindo uma distribuição normal. Ok? Então, a nossa variável aleatória, eu vou fazer aqui no outro. Vocês estão vendo aqui? Vou sair dali para não confundir. Eu vou ter que ter a probabilidade da variável aleatória estar entre 30 e 35. Ok? Vocês estão vendo? Sim. Se x é uma normal. Ok? Ok. Então, como é que eu faço isso? Gente, lembrando... Padronize. Sim, eu Padronize posso e consulta a tabela. Sim,
Sim, eu posso fazer. Isso é probabilidade de x ser menor que 35. Ops, menor que 35 menos probabilidade de x ser menor ou igual a 30, não é isso? Sim. Então, na verdade, eu tenho que calcular duas probabilidades, de 35, menor que 35 e menor ou igual a 30. Concordam? Sim. Então, vamos fazer. Probabilidade de x, como é uma contínua, menor ou menor ou igual é a mesma coisa, tá certo? Então, x é normal. Com que média? 51,2. E com que desvio padrão? 6,64. Quanto? 6,64. Muito bem. Então, aqui a gente já sabe. Então, eu vou usar esses parâmetros estimados para calcular qual a probabilidade. Então, aqui, na verdade, a gente tem, isso aqui é igual à probabilidade de uma Z, concordam? Sim. Ser menor que, aí eu ponho 35 menos 51,2 dividido por 6,64. Não é isso? Certo. Certo? Então, isso daqui eu vou transformar numa Z. Isso deu quanto? Então, vai ser 35 menos... Ops. 35 menos 51,2 dividido por 6,64. Ok? Então, a Z é isso daqui. Uhum. Certo? Esse é o valor de Z. Então, qual é essa probabilidade? Aqui eu pego qual é a probabilidade, eu ponho aqui a distribuição normal, padrão, e pego aqui a Z e vou acumular a probabilidade. 0,0000. Ok? Isso aqui é 35. Sim, senhora. Eu tenho que calcular para 30. Aqui menor ou igual, vou deixar aqui. Aqui vai ser 30. Não é isso? E aqui eu vou pôr 30. Sim? Sim. Vocês estão vendo como é que vai fazendo? Uhum. Uhum. Então, se eu pegar os valores 30, 35, deixa eu ver se ele vai fazendo. Então, aqui vai ser o valor, aqui é o valor de X. Qual é o valor de Z? Então, eu estou transformando X em Z. Então, o 30 a gente já viu, vai ser esse menos 51,2 dividido por 6,64, não é isso? É isso mesmo. Então, já tenho ali. Certo? Qual a probabilidade de Z ser menor que o valor Zzinho?
Ou seja, qual a probabilidade acumulada até este ponto? Eu posso ir na normal padrão. Normal padrão. Colocar isso e acumular. Vejam que ok? Eu posso usar também no Excel x ser menor que o valor xzinho. Usando aqui, eu uso esta função aqui, onde eu tenho que dar o valor de x, falo qual é a média, então 51,2, falo qual é o desvio padrão, isso vocês também têm lá no R. Vocês estão vendo? Vai dar a mesma coisa. Uhum. Só que aqui a gente tem as classes. Aqui eu tenho por 70. Estão vendo? Só que a normal, né? Vai de, vocês estão vendo? Aqui acumulou, está faltando alguma coisa. Ela vai de menos infinito até mais infinito, né? Mais infinito aqui, eu pus infinito, senão ele vai pôr zero. Ele não... O mais infinito. Ups. Ai. Droga. Não quero isso. Então, quanto é que vai ser aqui? 1. Certo? Então, vejam que aqui eu estou acumulando de menos infinito até 30, ou menor que 30. Aqui de menos infinito até 35, de menos infinito até 40, e assim sucessivamente. Certo? Certo. Então, se eu quiser ver pelo lado, isso daqui eu pus o limite inferior. Acumulando até o limite inferior. Eu posso querer acumular até o limite superior. O limite superior, então, eu vou pôr aqui, olha, 35. Tá certo? Então, eu acumulei até... Não, desculpa. É uma célula para cima, né, professora? O limite superior, mas aqui é como se fosse até acumulado até o limite superior. Eu não vou pôr isso, vai confundir vocês. Vai confundir. Mas só para falar para vocês, então, vocês entenderam esse processo de cálculo? Deu para entender. Sim, Alguém professora. não entendeu? Está muito bem explicado. Agora, vamos ver qual é... Isso daqui acumulou até 30. Tá certo? Certo. Então, vejam, se eu for na tabela, acumulou antes da minha... Isso daqui é limite inferior, tá certo? Mas eu tenho que acumular até 35 na primeira. Aqui, eu vou considerar o acúmulo até 35. Tá? Então, vamos colocar se ele fosse... Não sei se eu estou me explicando. Qual seria a probabilidade de eu encontrar um indivíduo que tivesse vendas menor que 35 salários mínimos semanais? Ok? Porque aqui de 30 a 35, vamos supor, teoricamente, que possa haver de menos infinito até 35. Certo? Certo. Ops. Aí.
Porque ninguém vendeu menos que 30. Ninguém vende. Porque isso é uma teoria para eu, porque está tão pequenininho ali, tá? Agora, no intervalo de 35 a 40, eu vou pegar 40, o acumulado até 40, menos o acumulado até 35, concordam? Sim. Professora, Sim. desculpa, a senhora não considerou os valores abaixo de 30 por serem muito pequenos, né? Os valores abaixo de 30, eles praticamente não ocorrem nessa distribuição. E aqui eu não tenho observado na minha realidade, mas no modelo teórico ele poderia até acontecer. Tá certo? No modelo teórico, porque o modelo teórico normal varia de menos infinito até mais infinito. Sim, não, eu entendi. Mas na A senhora não realidade considerou porque é aqui muito baixo. Isso, então eu estou juntando esses valores nessa primeira classe. Ok, desculpa, obrigado. Não, faz muito bem perguntar. Ok? Então, vejam, esse valor aqui vai ser, na classe entre 35 e 40, vai ser de 40 menos acumulado até 35. Concordam? Não foi isso que a gente falou aqui, olha? Sim. Então, eu estou fazendo a diferença. Aqui, de 40 até 45, vai ser 0,12, que é a diferença desse com esse. E assim, sucessivamente, a gente vai juntando. Ok? Sim, senhora. O mesmo raciocínio de ter muito poucos abaixo de 30 vale para fora da outra classe? Porque Isso. eu não lembro. Então, eu estou juntando, vou juntar esse daqui também. Certo? Ok. Então, alô? Estamos aqui. Ah, tá. Então, vamos transferir isso para isso daqui para nossa tabela aqui. Então, as probabilidades π, aqui vai ser essa primeira, que nós somamos, né? Até menos infinito, até 35. Essa daqui é na classe de 35 a 40, tá certo? 35 a 40, que eu fiz a diferença. Depois, aqui, de 40 a 45. E aí vai, aí tá vendo? O máximo tá aqui entre 50 e 55, que é onde ocorre a nossa média, mediana. Agora começa a diminuir a densidade de frequência e vejam que depois nós vamos pegar esse valor que vai ser a soma ali, porque nós vamos considerar os valores que possam ocorrer além de 70 no modelo teórico. Concordam? Sim. Então, agora eu ajustei as probabilidades. Essas são π probabilidades teóricas, seguindo H0, quando eu tenho uma distribuição normal que descreve uma variável aleatória. Uma distribuição normal com que parâmetros? Média 51,2 e desvio padrão 6,64. Agora, então, isso daqui tem que somar 1. Soma 1, nós estamos vendo, que é uma distribuição de probabilidades. Por isso que nós temos que considerar os que ficam fora dos nossos limites observados, porque a normal varia de menos infinito a mais infinito. E vocês viram que as probabilidades são muito pequenas, né, nos extremos. Como é que eu tenho as frequências? A frequência esperada é I. Como é que eu calculo a frequência esperada é I?
Essa probabilidade multiplicada por 200. Isso vai ser a probabilidade multiplicada pelo valor N, que é 200. Então, nós estamos vendo aqui, né, qual seria a frequência esperada se a nossa variável aleatória vendas semanais seguisse um modelo probabilístico normal. Dúvidas? Professor, não tem problema a gente, em vez de... que a partir daí a gente vai calcular o Qi quadrado, né? Isso. Faz diferença a gente calcular com a frequência ou com a probabilidade? Ou é só para facilitar o cálculo com menos casas decimais? Como? Como frequência ou probabilidade? Desculpe, não entendi. Na hora de calcular o Qi quadrado, quando a gente está na tabela que a senhora mandou, o que a senhora construiu, a gente poderia calcular com a probabilidade teórica versus a probabilidade observada, ou com a frequência teórica ou com a frequência observada, imagino. Não, você está falando com uma coisa, com a frequência com as frequências relativas. Porque tudo vai estar dividido por 200. Na verdade, a gente está trabalhando com frequências absolutas, não frequências relativas. Certo? Você só pode comparar coisas comparáveis. Aqui, probabilidade com frequência relativa. Nós não trabalhamos aqui as frequências relativas, nós trabalhamos as frequências absolutas observadas, e aqui, então, nós vamos calcular frequências absolutas, também esperadas. O Qi quadrado está, né, construído nessa diferença de frequências absolutas e não frequências relativas. Entendi. Obrigado, professor. Tá? Então, agora vamos calcular o nosso Qi quadrado. Então, o Qi quadrado começa... Vou passar uma linha aqui, vou diminuir aqui só para a gente... Tá? Então, vai ser a frequência... Eu vou pôr aqui FI menos EI. Essa é outra notação que nós vamos usar. Então, aqui vai ser igual a frequência observada menos a frequência esperada. Ops, aqui não vai. Vejam qual vai ser a soma dessa diferença. Zero. Zero. Por quê? Quero dizer que é uma distância em relação à média, mas... Isso, esperado. Tudo quando a gente fala esperado é média. Todos os desvios. Essa é a primeira propriedade de uma média. Os desvios em relação à média, a soma dos desvios em relação à média é igual a zero. Por quê? Porque é a propriedade da média, é a propriedade da expectância. É ser o ponto de equilíbrio de um conjunto de dados. A frequência acontece a mesma coisa. Mais tarde eu vou falar mais sobre isso, que isso daqui, né, em tabelas de contingência, a gente fala que é o perfil médio. Tá? Isso tem uma representação também, quando a gente está trabalhando em tabelas de contingência, uma representação geométrica. Então, vamos lá. Aqui, o Qi quadrado, como é que eu construo o Qi quadrado? Sim, o quadrado dividido pela esperança. Isso, então vai ser isso ao quadrado dividido pela frequência esperada. Então, isso ao quadrado dividido por isso. Será que ele vai? Foi. Então, agora a gente soma. E esse é o nosso valor Qi quadrado calculado. Ok? Ok.
Agora, então, nós calculamos, já sabemos qual é a nossa estatística de teste, nós temos que decidir qual é o nosso critério de decisão. Nós podemos pôr um alfa igual a quanto? 5%. É 5%. 5%. Um alfa de 5%, quantos graus de liberdade? 6. 8 menos 2. Menos 1. 5. Então, quantas classes nós temos? 1, São 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Então, nós temos 8 classes, menos quantos parâmetros estimamos? 2. 2 parâmetros, menos 1. Então, nós vamos ter, né, graus de liberdade, 8 menos 2 menos 1, 5. Então, nosso Qi quadrado tabelado, ou Qi quadrado crítico, vai ser igual a quanto? Então, nós estamos colocando, lembram? A área de 5% está à direita. Nós temos que acumular Eu acho que é até... 11,070. Vamos ver. Então, aqui, muito bem, todo mundo já sabe fazer isso. E vamos pegar aqui no... Você pode fazer no seu oráculo. Na verdade, aqui é inverto, né? Eita. Então, a probabilidade 0,95 com 5 graus de liberdade. Alguém disse alguma coisa? Foi isso mesmo? Quem que tinha falado? Matheus? Quem que foi que falou que já tinha? Fui eu, isso mesmo. Deu certo. Isso mesmo. Então, agora, esse é o nosso crítico. Vamos pôr ele em vermelho, que ele é muito crítico. Então, agora, qual vai ser a nossa decisão? Decisão. Qual foi a nossa decisão? Aceitar H0. Não há evidências para rejeitar H0. Isso quer dizer o quê? Eu concluo o quê? Qual é a minha conclusão? Esses dados se aproximam da distribuição normal. Que dados? As vendas semanais podem ser descritas ou podem ser, né, por uma normal. Então, em modelos de previsão, por exemplo, eu posso usar a normal. Sim, fale. Desculpa, professor, que minha internet caiu na hora que você estava no grau de liberdade. Você poderia voltar? Estamos no grau de liberdade, nós temos 8 classes, contamos aqui 8 classes, ok? Então, K é igual a 8, nós estimamos 2 parâmetros, média e variância, e o respectivo desvio padrão. Então, 2 parâmetros, que são os parâmetros da normal, menos 1. Então, nosso número de graus de liberdade é igual a 5. A gente vai na tabela do Qi quadrado, ter um alfa de 5%, que então, 5%. Com 5 graus de liberdade, eu tenho esse valor de Qi quadrado tabelado. Agora a minha rede que está ruim. Pensei que fosse a minha. A minha tá horrível. Não, tá todo mundo horrível. Então, como o Qi quadrado calculado é esse, nós não temos evidência para rejeitar H0 e aceitamos que as vendas semanais podem ser descritas por uma normal. Então, nossa região crítica vai ficar de 0 até aquele valor, 11, alguma coisa?
Não, vocês não estão lembrando da região crítica? Eu vou tentar abrir aqui Então, tem... Sempre desenho, gente. Sempre desenho, porque vocês vão ver, vou abrir aqui o nosso... Cadê? Fica de 11 para frente, né? Porque são 5% do alfa. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Tá aqui, ele está em outra tela. Eu vou compartilhar outra tela para vocês, tá? Deixa eu ver como é que... Estão vendo aqui a outra tela? Sim, professora. Então, olhem só o gráfico. Sempre desenhe. Onde que está no teste aqui quadrado? Onde fica a região crítica? Fica à direita. Então, a região de rejeição. Então, o nosso valor crítico ficou aqui, olha, 11,070. O nosso valor calculado foi 9, sei lá o que, 9. É para cá. Então, ele ficou na região de não rejeição. Ou seja, eu não rejeito H0. Ok? Ok, entendi. Entenderam? Igor, Rafaela, Luiz Felipe, Caroline, João Pedro, João Robertson. Entendi, professora, tudo certo. Daniel, Gabriel, Hélio, João Alberto, João Pedro, José Vitor, Júlia, Lucas, Luiz Felipe, Matheus. Tudo certo? Matheus. Paulo André, Felipe, Rafael. Rafael. Sim, Igor, fale. Nossa, agora eu entendi. Não cheguei ao Nirvana, como a senhora falou, mas eu entendi. Não, você não ficou feliz? Eu fiquei cansado. Toma vitamina C, que é bom. De manhã, toma faz limão com água quente, vai te dar, assim, uma energia enorme para o dia. Dizendo a minha mãe que queima gordura, professora. E como queima? Vamos lá. Aqui também tem dicas, olha. E vamos fazer exercício, né? Uma coisa, Igor, é bom fazer exercício. Dar uma caminhada, mesmo que seja assim, 5 metros para lá, 5 metros para cá. Faça aquelas pranchas, né? Abdominais. É sempre um horário para eu sair e fazer exercício. Mas faça, respire, sozinho, claro, sem aglomeração, tá? Então, vocês entenderam esse problema? Nós já estamos quase no final da aula e eu queria perguntar, foi interessante a aula, fazer os exercícios passo a passo, compreender um ajuste? Eu gostei bastante, professora. Eu também. Professora? Sim. Professora, pelo amor de Deus, salva essa tabela aí pra gente, esse Excel. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Vocês só querem que eu salve ou vocês querem que eu compartilhe? Compartilhe, professor. Bom, você pediu salvar, eu já salvei. Agora, nossa, professor. Outros. Gente, eu estou vendo aqui, minha casa está cheia de caramujo, tem um caramujo imenso. Deixa eu falar com vocês, antes de terminar a aula, eu queria que vocês vissem, olha o procedimento que nós vamos fazer, eu vou compartilhar de novo aqui. A próxima, que é isso daqui. Cadê? Vocês estão vendo o exercício 18? Sim. Dá para ver. Sim. Então, a mesma coisa, eu tenho uma tabela, eu vou saber qual é a minha unidade de análise. De quem que eu estou falando? Não está parecendo normal, não. Divórcios. Não está aparecendo o quê? Não está aparecendo. De anos de casamento. Anos de casamento, se eu não me engano. Não, de quem que eu estou falando?
Divórcios. Eu estou falando dos dos divórcios, eu estou falando dos divórcios. Minha unidade de análise são os processos de divórcio. São os divórcios. Processos de divórcio. Então, tem um montão de variáveis nesse processo, nesse banco de dados, cuja linha, cada linha são os divórcios. Então, nessa linha dos divórcios, eu tenho o nome do indivíduo, o nome da indivídua,